Boa noite a todas. Eu acho que eu posso falar todas porque, né? Hoje. Queria, primeiro de tudo, cumprimentá-las na pessoa das nossas conselheiras natas, ex-presidentes da ABAME, aqui presentes, Malu, Ana Luísa, deixa eu ver se eu estou perdendo alguém, não estou, então Malu e Ana Luísa. Cumprimento em nome de todas. A ABAME tem no seu DNA uma série de mulheres que, além de representar um mercado que é extremamente patriarcal, o mercado imobiliário tem essa peculiaridade, e aí eu que cresci vendo minha mãe, que inclusive será uma das palestrantes aqui, vendo minha mãe como uma mulher de muita fibra, de muito brio, eu sempre reparei que nesse ambiente, para uma mulher ser bem sucedida, ela tinha que fazer o dobro de esforço do que um homem. E eu percebi isso também quando eu me casei com uma advogada e tinha que se provar sempre o dobro do que eu, que na condição de homem já saía em alguma vantagem em relação a isso. Eu acho que um dos nossos grandes desafios na ABAME é tentar romper com esses paradigmas que não somam em absolutamente nada. E aqui eu não estou debatendo ideologia nem nada do gênero, é um fato que é nada saudável para a sociedade, que a gente tenha qualquer tipo de discriminação, seja de ordem social, seja de ordem profissional entre homens e mulheres. Também não acredito que as mulheres sejam melhores do que os homens ou vice-versa. Eu acho que todos nós somos pessoas e pessoas devem ser respeitadas nas suas individualidades, nas suas vicissitudes. Um evento como esse, então, ele traz para a gente um dado importantíssimo que é, por conta dessa realidade, mulheres, ao longo dos anos, e a ABAME tem sido um lugar para isso, se apoiam e ajudam a transformar suas próprias existências. Eu fico muito feliz que eu tenha hoje uma vice-presidente que representa esse processo. A Daniela, e aí Daniela, me permita que não se emocione, de antemão. A Daniela é uma pessoa que se reinventou. A Daniela era advogada, é advogada, casada, se divorciou. Como todo divórcio, a mulher sofre muito mais do que o homem em todos os aspectos. E eu tenho plena convicção e ciência disso, porque eu sou filho de pais divorciados. Eu vi o que a minha mãe penou e o que o meu pai também penou, mas o peso ficou mais pro lado de cá. E ela se reinventou, batalhou, teve na ABAME um suporte fundamental para essa virada na vida dela. Encontrou um novo amor, que todo mundo tem direito, né? A amar. E hoje está coordenando um dos maiores escritórios de direito imobiliário do Brasil. Então a gente só pode ter orgulho da Daniela. E ela é a melhor pessoa para nos representar aqui hoje. Por isso eu, inclusive, peço uma salva de palmas para essa pessoa. Quando a Daniela falou de fazer esse evento, eu falei assim, Daniela, e aí, quais serão os temas das palestras? Eu lá, né, com minha mania de professor, né, quais serão seus temas? E ela falou assim, não, eu quero fazer um evento diferente, eu quero ter uma conversa franca de associadas, e uma pena que nós não teremos homens aqui para ouvir, porque os homens deveriam estar aqui para ouvir um pouquinho. Eu convidei. Não, todos nós convidamos. A bronca virá, fica tranquila que a bronca virá. E ela falou, não, eu quero tentar trabalhar com inspiração. As pessoas que vocês ouvirão aqui, e aí dentre elas, a doutora Rita Cortez, por exemplo, uma das maiores referências que nós temos no Brasil, no direito imobiliário, é presidente de um dos institutos mais importantes do Brasil, que é o IAB. É conselheira federal da Ordem dos Advogados, representando o Rio de Janeiro no Conselho Federal. Quantas mulheres... Quantas mulheres poderiam olhar para a Rita e se inspirar a seguir o meu trajeto? Foi fácil? Tenho certeza que não. É fácil? Tenho certeza que não. Mas é possível. E às vezes o que a gente precisa é ver que é possível. A gente precisa ter alguém para se espelhar. Eu vou trazer um testemunho meu. Nós, meninos, temos milhões de inspirações, porque isso é muito mais claro para nós. Então, quando a gente chega aqui, a gente fala, o Silvio Capanema, e todos os meninos olham, um dia eu quero ser que nem o Silvio. Mas o que nós precisamos é que as meninas, as abamianas, olha, eu quero ser igual a Malu, eu quero ser igual a Ana, eu quero ser igual a Dani, eu quero ser igual a Rita. Eu acho que é esse o trabalho que nós pretendemos fazer hoje. Eu fiz questão de não presidir esta mesa, estou aqui fazendo o papel de mestre de cerimônia, porque este é um evento, e nesse momento, inclusive, durante o período desse evento, eu estou me afastando da presidência da ABAME, porque a presidente da ABAME é a Daniela. Eu faço isso como um ato simbólico importantíssimo, para que nós tenhamos
mostrando a força de vocês. Então, Daniela, eu passo a palavra para você e vou inclusive te dar a incumbência chatérrima de dizer quais são os próximos eventos da banda, etc. Eu passo com gosto para você. E espero que vocês tenham um evento muito frutífero. Muito obrigado pela presença maciça. Vamos ao nosso evento. Nosso presidente, né, como sempre. Como sempre, com. Pois é. Ótima ideia. Ele, como sempre, essa eloquência dele, né, maravilhoso. Obrigada pelas suas palavras, de carinho. Recíproco também, te admiro muito. E é isso. Hoje a minha ideia, a gente vem para a BAME para buscar conhecimento sobre direito imobiliário, né? Mas hoje eu pensei nesse formato, em que eu consegui reunir aqui mulheres maravilhosas, profissionais incríveis, que têm muito para compartilhar e também para aprender, porque a gente, até o último dia da vida, a gente está aprendendo. Então, meu boa noite para todas vocês. Muito obrigada por terem aceito o convite de estar aqui hoje. Eu escrevi aqui porque eu fico às vezes emocionada, então eu começo a gaguejar e aí eu prefiro ler. Não tenho essa eloquência não do Carlos Gabriel. Então, eu sei que todos têm uma agenda lotadíssima, disputada, né? E uma rotina muito corrida, muitas vezes insana, mas justamente por causa dessa correria que eu decidi que hoje nós precisaríamos estar juntas nesse momento, de que vocês reservassem esse momento para estarmos aqui. Porque sempre que a gente se organiza para vir para a BAME, é muito mais do que vir estudar, vir palestrar, vir ouvir direito imobiliário. É também uma expectativa de encontrar amigos queridos, de dar boas risadas e compartilhar sentimentos. É ou não é? Então, nada melhor do que um encontro como esse para dar uma parada na correria da vida e ouvir breves palavras de mulheres tão incríveis que nos rodeiam e que com certeza têm tanto para ensinar e também para aprender. Porque ser mulher é carregar o sagrado feminino. Isso tem tantos significados. É ser filha, é ser mãe, é ser esposa, profissional, mas também é ser amiga, ter uma escuta ativa, e às vezes é só isso que a gente precisa, falar e alguém para ouvir, sem nos interromper. É ser amiga para ter empatia, para captar um simples sinal de pedido de ajuda, para dar um apoio, uma palavra de afeto, incentivo, e também para servir de exemplo e inspiração para outras mulheres. Então eu desejo que essa noite fique marcada em cada uma de nós, que cada mensagem seja recebida pelas nossas almas e que possamos sempre apoiar e inspirar umas às outras. O nosso evento também vai ter coisa de mulherzinha, né? Então a gente vai sortear um combo oferecido pelo Salão Blush Hair, está aqui representado pela Cláudia, que é a proprietária do salão, e pela maravilhosa Carol, que eu vou chamar aqui para falar algumas palavras também para vocês. E nós vamos ter um sorteio também de 2 pacotes completos do Laser Labian, que vai ser oferecido pela doutora Marcela Moon. Carol que está carregando no forninho a Mavi. Minha princesa. Boa noite, boa noite. Primeiramente eu quero dizer que é uma honra estar aqui com vocês. Eu trabalho com mulheres, eu amo cuidar de mulheres, me motiva a cuidar de mulheres, mas o que me inspira é cuidar de mulheres que fazem a diferença. Gosto de mulheres reais, Dani é minha cliente, cuido com muito carinho e estar aqui hoje e dizer para vocês que nós como mulheres queremos nos reinventar todos os dias e nas nossas múltiplas funções nós conseguimos entregar resultados por excelência, é
maravilhoso, é magnífico, eu digo que é divino. Diante disso, eu só quero dizer para vocês assim, parabéns. Parabéns por fazer com que a Dani se movimente em trazer algo especial para vocês. Eu digo que quando chega em nós algo que é especial, não é porque é um acaso, é porque é merecimento. Então, nessa noite, eu quero dizer para vocês assim, não conheço vocês, mas eu estou ansiosa para cuidar de vocês. Venho aqui representando o Blush, que é a empresa que eu trabalho, e digo para vocês que assim como nós trouxemos aqui presentes da Marcela Avum, além dos Lavian, que ela vai sortear para vocês, nós também trouxemos da Marcela Avum um voucher de R$300 para cada um de vocês. Do Blush Hair, nós vamos fazer o sorteio de um combo, mas fiquem felizes, porque independente de vocês não ganharem, quem não ganhar não vai ficar sem nada. Vai ter um desconto super excepcional, que a nossa recepcionista vai estar entrando em contato com cada um de vocês que preencheram o nome e telefone lá. E saiba que lá no Blush vocês irão ser recebidas com muito carinho, com muito respeito. E acima de tudo, nós queremos conhecer a história de vocês, porque vocês é que nos inspiram a cuidar da beleza de cada um de vocês. Muito obrigada, e eu vou chamar aqui agora a Cláudia Luque, que é a proprietária, sim. Ela tem algo muito em comum com vocês, e vocês precisam conhecer essa empresária, essa visionária, diferenciada, e que criou uma estrutura incrível para receber vocês. Palmas para ela! Obrigada, obrigada e obrigada. Vou deixar com a Dani para ela fazer o sorteio para vocês, tá? Já estou emocionada. Então, na verdade, eu sou a Cláudia, advogada também. Trabalhei, estagiei na Defensoria Pública, fiz estágio durante 5 anos. E aí eu fiquei cuidando de filho, estudando, né, para a prova da OAB, que eu, quando me formei, eu já tinha passado, né, tem a jurisprudência, que você poderia se formar antes de terminar, né, a faculdade. E aí eu fiquei um tempo, aí uma cabeleireira falou assim, vamos abrir um salão? Eu falei, meu Deus, eu estou no auge do direito. Aí ela falou, vamos abrir e tal, eu tenho muitas clientes na Barra. Aí eu abri. Mas assim, eu fiquei levando os dois durante muito tempo. Aí teve um momento que eu falei, eu tenho que escolher. E realmente eu escolhi cuidar de vocês. Por quê? Porque todo salão que eu ia, eu me sentia uma boleta. Sabe? Você entrava, aí fazia o cabelo e pagava. Entrava, eu falei, não quero isso pra mim, né? E nem pra ninguém, as mulheres não merecem isso, né? As coisas não são baratas, né? Então a gente se sentia uma boleta. E lá no Blush é uma coisa muito diferente. Eu sei o nome e o sobrenome de cada cliente. Eu sei quem gosta de cappuccino, quem gosta de mate, quem gosta de café, quem gosta de chá gelado, né? Eu sei a história de várias mulheres e elas também sabem a minha história e eu sinto que elas sentem algo de especial lá no Blush, né? Eu sinto. No início, o salão realmente era um dos mais bonitos da Barra, mas isso não me importava, né? O que me importava era ser acolhedor e dar o carinho que todas vocês merecem, porque eu acho que a gente estando bem, né? A gente estando com a gente consegue trabalhar melhor, a gente consegue cuidar dos nossos filhos, a gente consegue qualquer coisa, né? E é isso. Então, eu não sou muito boa de falar, mas falei, né? Então é isso, eu estou convidando vocês para irem lá, independente de onde vocês moram. Inclusive, todas aqui vão ter uma escova de presente, uma hidratação de presente. É só vocês agendarem, tá? É de preferência terça e quarta, tá bom? Todas vocês. Não vai ter ninguém aqui que está aqui dentro que não vai ganhar. Uma vai ganhar o combo mais especial, né? Mas todas vocês são especiais, no final da conta vai ser tudo igual. Tá bom? E é isso. Obrigada por estar aqui, tá? E antes da Mavi chegar, para eu poder atender vocês.
salão lá realmente é uma delícia. A gente é muito acolhida, bem tratada, um ambiente lindo, vale a pena. Então a gente vai aqui agora abrir a mesa e eu vou convidar mulheres que estão com a história registrada aqui na nossa casa, que são nossas ex-presidentes. A doutora Ângela e a doutora Alessandra Ávila justificaram a ausência e a doutora Fátima gravou um vídeo, a gente vai passar depois, mas estão aqui conosco a doutora Maria Lúcia Teixeira, eu convido aqui à mesa, nossa ex-presidente, e a doutora Ana Luísa Ferreira. Então tá. E também, elas são ex-presidentes e são conselheiras natas. Maravilhosas. Ajudam sempre nas votações, nos ajudam, então vamos registrar. Ele não perde uma, né? Então a gente está aqui com essas mulheres maravilhosas que escreveram uma história aqui, que estavam com certeza à frente do seu tempo, né? Na advocacia, no direito imobiliário. E eu vou passar a palavra aqui para nos abrilhantar com as suas palavras. Eu vou ler, o ministro Fachin leu, então eu também posso ler. Então, bom, boa noite. Antes de dar início à minha fala, quero aqui agradecer a Vânia, a pessoa da doutora Daniele Capanema, nossa vice-presidente, pelo convite para a homenagem. Esse mês de março tem sido dedicado à comemoração do Dia Internacional da Mulher. Esse dia específico, 8 de março, foi criado em 1975 pela ONU. Eu sempre vi com reservas a distribuição de flores para as mulheres nesse dia. Na verdade, não vejo como dia de comemoração, e sim dia de lembrança, de luta, de defesa ativa e persistência e de valorizarmos aquelas mulheres que empreenderam no início dos anos de 1900. Essa cruzada por igualdade de gênero, melhores condições de trabalho e direitos políticos. Porque nesse dia temos que lembrar como tudo começou, quando essas mulheres que nos antecederam nessa jornada de transformação, como as costureiras em uma tecelagem em 1908, em Nova York, e entraram em greve por melhores condições de trabalho, carga, horário e trabalho infantil. Em 1911, nessa mesma tecelagem, onde os funcionários trabalhavam com portas trancadas, um incêndio resultou na morte de 123 mulheres e 23 homens, evidenciando as condições precárias do trabalho. Em 1917, mulheres russas marcharam por pão e paz, protestando contra a fome, contra a Primeira Guerra Mundial e pelas péssimas condições de trabalho. Essa luta é contínua, pois cobramos a participação da mulher em pé de igualdade com homens na sociedade e seu desenvolvimento como pessoas. Sim, avançamos em alguns aspectos. Em 2023 foi aprovada a Lei da Igualdade Salarial. Essa semana foi aprovado no Senado o projeto de lei de 2023 que criminaliza a misoginia como crime e a equipara ao crime de racismo. O texto define misoginia como conduta que exterioriza ódio ou aversão às mulheres, baseadas na supremacia do gênero masculino. Esse projeto de lei demorou 3 anos para ser aprovado e foi boicotado por muitos senadores e machistas que temem dividir poder com as lideranças femininas. Aliás, hoje eu li que alguns senadores entraram na justiça contra essa lei. 2 deles aqui do Rio de Janeiro, infelizmente. Então é bom a gente ficar atento a quem são esses senadores e
para não votar neles. Avançamos em alguns aspectos. Hoje somos a maioria inscritos na OAB Seccional Rio de Janeiro. Eu não tenho informações sobre esses dados nas outras seccionais. Também na área de medicina, a maioria das inscritas são mulheres. Mas na nossa área de atuação, o direito, no primeiro grau, a gente sabe que grande maioria de mulheres. No segundo grau do tribunal daqui, as mulheres, em dados de 2023, eram de apenas 67 desembargadoras, representando um percentual de 34% em um total de 190 desembargadores. A disparidade é grande. Nos tribunais superiores, no Superior Tribunal de Justiça, a composição é de apenas 5 mulheres ocupando o cargo de ministras, em um total de 33 cadeiras. 5 mulheres apenas. No Supremo Tribunal Federal, sabemos que em 130 anos de história, apenas 3 mulheres foram nomeadas. Uma delas, hoje única, a ministra Carmen Lúcia, que, aliás, é uma inspiração para todas nós na luta pela paridade de gênero. Aqui no Rio, finalmente, depois de quase 100 anos de história, elegemos uma mulher para presidir a seccional do Rio de Janeiro, a nossa querida e admirada Ana Tereza Basílio. No IAB, tivemos desde a sua fundação, 1843, o IAB tem 148 anos, né, Rita, que você falou? 183 anos. Apenas 2 presidentes. Maria Adélia Campelo e, atualmente, a doutora Rita Cortez, eleita em 2018 e reeleita em 2025 e 2028, que é uma inspiração para todas nós pela sua luta. E todo mundo conhece que Rita é boa de briga, boa de correr atrás. Também temos no Colégio Notarial do Brasil, instituição que tem 72 anos de existência e com um traço conservador de lideranças masculinas, teve recentemente uma mulher eleita para presidir a seccional de São Paulo. Então, é um avanço, né, gente? 72 anos, que sempre foi um traço conservador, machista, então é mais um avanço. Mas paridade de gênero na ABAME existe desde a sua fundação. E isso eu tenho muito orgulho. Desconheço esse marco em qualquer outra entidade do mercado imobiliário no Rio de Janeiro. Fui a única mulher que, com muito orgulho, fiz parte de um pequeno e seleto grupo de fundadores da nossa instituição. Como se diz popularmente, arregacei as mangas, tomando a frente para termos alguma estrutura burocrática e financeira para darmos início às nossas atividades de apoio aos advogados do mercado imobiliário. Ou seja, nós tínhamos que tirar a ABAME do papel e fazer ela funcionar fisicamente, sem termos dinheiro e sem termos sequer uma cadeira. Corremos atrás e eu não posso me esquecer aqui de alguns companheiros que foram fundamentais. Fernando, como é que era o nome dele? Fernando Manhães, que corria atrás e conseguia doação de tudo que era lá. Quer dizer, eu quero dizer, homens e mulheres juntos, é muito bom, funciona. Depois, fui sua 3ª presidente eleita, sendo a primeira do gênero feminino. Garantimos essa paridade com muito trabalho e mostrando competência, assim como todas as mulheres que vieram depois. Isso não foi fácil, não. Você, num ambiente que naquela época a mulher majoritariamente masculino, mas é aquele momento que a gente tem que ter pulso firme, ter persistência e não ter medo, não ter medo da disputa. Assim, clamo as lideranças femininas que hoje desabrocham com muitas mulheres jovens que eu vejo presidindo comissões que ocupem o nosso espaço nessa casa. Se unam e não abram mão de se fazerem ouvir e garantam esse espaço para todas as advogadas associadas. Nós sabemos da força e da competência das mulheres. Fiquem atentas também ao etarismo, esse preconceito baseado em idade que afeta pessoas mais velhas e jovens.
provocando o isolamento e humilhação das relações sociais de trabalho. Eu não preparei fala nenhuma sobre feminicídio, porque hoje é um fato que muito nos assusta e muito triste, porque eu esperava, o meu tempo não daria para falar de feminicídio, eu espero que outras pessoas falem. Então eu só tenho aqui a agradecer e peço a vocês então que mantenham essa nossa força feminina aqui dentro, porque a BAME é sinônimo de mulheres fortes, mulheres que vieram para ficar e marcar a sua história. E eu até falei com Dani que a gente quer... Eu registro aqui a presença da nossa querida doutora Ana Tereza Basílio, que finalmente temos uma mulher presidindo a nossa OAB. Eu não tenho informações sobre a composição do nosso conselho, mas eu creio que, tendo a doutora Ana como presidente, o nosso conselho deve ter muitas mulheres. Tá vendo? Paridade de gênero. Bom, então, gente, o que eu vou reafirmar aqui é o seguinte. Vou pedir para a Dani agendar, quando for possível, um chá para as mulheres da ABAME e outras mulheres, para a gente conversar, se conhecer. Como eu estou nessa casa desde a fundação. Algumas companheiras eu conheço, mas a turma jovem, infelizmente, eu não conheço. E gostaria de conhecer melhor. Então, essa ideia de a gente fazer um chá para conversar, para discutir assuntos, muito bom, né? Ok? Então tá, obrigada. Eu vou passar a palavra para a doutora Ana Luísa Ferreira, nossa também ex-presidente, nossa conselheira nata, que é uma advogada brilhante também. Muito obrigada por ter aceito o convite, estar aqui conosco. Boa noite a todos. Já conversamos um pouquinho lá dentro, mas eu quero cumprimentar de forma muito carinhosa a doutora Daniela pela competência, pela organização deste momento que nos propicia esse encontro. Como ela bem salientou, não é só vir à ABAME para adquirir conhecimento, é também pelo convívio social, por trazer do encontro. Isso é muito bom. Falar depois da doutora Maria Lúcia com essa competente explanação que fez com estatísticas que são primorosas, é um prazer enorme ter você sido parte desse tempo que você esteve à frente da ABAME. E eu, Gabriel, aqui falando de uma forma muito cortês, ingênua, né? Falando sobre a importância da mulher. Sim, doutora Maria Lúcia, nós tivemos momentos, estamos num momento de atravessando uma fase muito difícil, com tantos problemas envolvendo, com tantas agressões. Eu estive aqui na ABAME há algum tempo atrás falando sobre a importância da mulher na sociedade contemporânea. E na época eu chamando a atenção sobre essa estatística, né, de agressões, de tudo que a mulher hoje continua sendo vítima e lamentando que um dos principais elementos que motivam a agressão é o silêncio das mulheres. E comentei na época que isso se apresenta inclusive como um paradoxo, porque nós sempre carregamos conosco aquela festa de faladeiras, mas quando é para denunciar, silenciamos em muitos casos, como aquele caso daquela avó em Copacabana, de tristeza enorme. E lamentando porque, se nós olharmos, inclusive, na Bíblia, e aqui, independentemente da religião, muita gente conhece essa passagem em que, naquele momento em que Jesus é colocado no sepulcro, né? E depois Maria Madalena foi a primeira a ir ao sepulcro e ela constatou que ele não estava lá. Ou seja, Jesus Cristo havia ressuscitado. E aí a gente se pergunta assim, por que estava no plano de Deus que fosse uma mulher a primeira a constatar esse fato? Porque certamente ele precisava que a notícia se espalhasse. Não combina. Não é?
não foi vinda com esse silêncio. Mas também, meus amores, já existe parceria. Nós temos verdadeiros companheiros, filhos, nós temos que trabalhar na educação dessa geração de meninos que está aí, para modificar esse pensamento que já existe. Principalmente nas gerações familiares, nós temos que trabalhar isso de uma forma muito cuidadosa, muito atenta, porque dentro de uma relação de família, quando se instaura um cabo de guerra, a corda sempre arrebenta os dois grupos. Então nós temos que trabalhar essa parceria. Mas você entende que é 1% que faz isso? Aí uma olha para a outra, é um homem com 20 mulheres. Será que se essas 20 mulheres chegassem e falassem, ô, meu senhor, boa noite, bom dia, esse batom é feminino. Será que ele vai xingar, ele vai fazer o que for? Mas são 20 mulheres contra um. Mas tem que aquela opressão antiga que vem de geração em geração. Não, ele é homem, ele pode bater. Ah, mas ele pode bater, mas são 20 mulheres. Se 20 mulheres... Entendeu? Fica mais difícil. Mas a gente tem aquela mania de, não vou fazer não. Não, pra quê, gente? Eu vou discutir no treino, nem por isso. Se ele tá armado, se ele tá... Não, mas se todo mundo chegar na educação, falar, vai ter que acontecer. Aí agora não, tem policiamento, né, ostensivo, mas mesmo assim, a educação vem de casa, vem berço. Nós que temos filhos, temos sobrinhos, temos que educar. Para fechar rapidinho, lá, a gente já viu assim, quando o homem é pequeno, a mulher faz o quê? A mãe. Não são todas, tá? Você tá apertado, meu filho, vai ali que ninguém vai ver. Já a menina, não, olha só, você tem que procurar um banheiro, não. Todos têm que ser no banheiro. Por que o menino pode ir ali no cantinho rapidinho, né, fazer no cantinho? Então nós temos que doutrinar os nossos filhos. Porque hoje em dia, tudo igual isso, entendeu? Então assim, temos que nos posicionar, temos que entender o nosso local de fala, não deixarmos de ser reprimidas por algumas situações. Porque assim, a gente vê o tempo todo que tem essa repressão contra a mulher. Bastou você nascer mulher, tem a repressão. Você é mulher, você não sabe do que está falando, né? As advogadas aqui sabem disso, né? Aí quando você vai para uma mesa que só tem uma mulher, ela fica pensando, o que eu vou falar? Como é que eu vou me posicionar? Porque sempre tem aquele que olha assim, é mulher, vamos ver o que ela vai falar. E testa o tempo todo o que você vai falar. Se você sabe aquilo que você está falando, e fica rindo, é mesmo, doutora? Entendi, mas isso aqui eu não entendi. Mesmo ele sabendo, você sabendo, ele sabe o que é aquilo. Mas ele te testa para saber isso. Então, assim, minhas queridas, eu peço que vocês fiquem firmes na posição de vocês. O que vocês decidiram para a vida de vocês é aquilo, então fique firme. Não deixe ninguém dizer, não é bem assim não. Pensa direitinho se é isso que você quer para a sua vida. Não, eu quero isso, eu vou fazer isso, porque eu tenho o raciocínio, a lógica do que eu quero para a minha vida. Agradeço a minha oportunidade. Pois é, gente. E só pegando aquele que vocês dois falaram, né? Eu também, meu pai, eu cresci com paizão em casa, que ajudava minha mãe, que todo dia vão fazer 60 anos de casado agora, e o meu pai todos os dias faz café, acorda primeiro e leva uma xicrinha de café na cama para minha mãe. Aí você cresce vendo isso, aí fica mais exigente, né? Eu acordava, meu pai já tinha que comprar pão, e já estava tudo no esquema. Mas é isso, a gente tem que querer sim, né? A gente não tem que se contentar um pouco, a gente tem que querer o melhor pra gente, né? Agora a nossa querida Marcela. Bom, eu vou, seguinte, ficar por último tem o lado bom e o lado ruim. O lado bom é que eu tenho que ser mais breve. Não, o lado ruim é que tem que ser mais breve. Mas o bom é que cada uma daqui que esteve à mesa falou um pouco do que eu pensei em falar. Então, eu vou ratificar. E ouvindo a doutora Ingrid e agora a Daniela, eu me dei conta que eu tenho um privilégio
de ter tido um pai, tenho ainda, e hoje tem 92 anos, ele cresceu sem a mãe, ele cresceu apenas com o pai e foi muito maltratado na vida, e ainda assim ele conseguiu ser um pai muito participativo. Então essa questão do café e outras questões, eu decidi muito cedo, eu casei 2 vezes, mas decidi muito cedo que eu não teria filhos. Só que eu sempre digo que a mulher, ela é materna de alguma forma. E no momento mais difícil da minha vida, eu tive que maternar a minha mãe. Porque ela, com 54 anos, eu estava começando a faculdade de Direito, ela teve um aneurisma cerebral e ela virou minha filha. De trocar fralda, de dar banho. Ela viveu 20 anos, eu como mãe e ela como minha filha, porque depois ela me ensinou o que é superar e a resiliência. Então ela voltou a falar, ela voltou a andar, mas quando ela já estava quase voltando a ser independente, ela teve insuficiência renal e viveu 10 anos de hemodiálise. Feliz, alegre. Ela chegava na sala da hemodiálise cantando. E quem estava ao lado o tempo todo, dizendo que eu era capaz de terminar a faculdade, que ele estaria ali na limitação dele, porque ele não trocava fralda, não dava banho, e a gente não tinha condições ainda de ter uma cuidadora. Era meu pai. Então ele fazia tudo que ele conseguia fazer. E eu fiz a faculdade, demorou um pouco mais para eu me formar, porque nesse meio tempo ela tinha várias complicações. Durante 3 anos eu vivia mais no hospital do que em casa, e eu já era casada. E eu estudava de madrugada dentro de um hospital. Quando eu me formei, eu trabalhava em outro ramo e pensei, não vou fazer a OAB, não vou conseguir passar. A minha faculdade eu tive mulheres que me ajudaram, assinavam o meu trabalho, ajudavam, eu fazia de casa, levava, não apresentava. E o meu pai disse, não, você vai conseguir, você não precisa passar de primeira. E eu estudei e passei de primeira, depois de tanto sacrifício com a faculdade, e ali virou a chave. Eu preciso advogar. Eu venho de uma família de exatas. Primeiro eu fiz economia e desisti para o direito, né? Enfim, mas é uma outra história longa. E quando eu passei, eu pedi demissão do meu emprego e resolvi que eu teria o meu escritório. Não sei nem como. Vocês me perguntarem como, porque era corrida de vai para a hemodiálise, pega, leva, passou mal, vai para o hospital. E eu me uni a pessoas que abriram algumas portas para mim. Tive que mudar a rota várias vezes, né? Tem uma passagem que me fez muito forte como mulher, como pessoa e como advogada. No dia que a minha mãe faleceu, eu recebo a notícia, só que eu tinha uma audiência em 20 minutos. E eu sou advogada de família. Quem é advogada de família sabe que o teu cliente, ele não quer outra pessoa se ele só te conheceu. Não adianta colocar substituto, ele não vai aceitar. Eu falei, espera só um pouquinho que eu vou para a audiência. Eu fiz a audiência toda, que demorou 1h30, mas com a certeza de que ela gostaria que eu estivesse naquele lugar, porque foi o que ela sempre me ensinou e me apoiou. E antes de eu ir para a audiência, meu pai falou, filha, ela já foi, eu tô aqui, vá para a sua audiência e arrase como você sempre fez. E eu fui. Então eu digo que hoje eu sou uma mulher forte, eu sou uma mulher que apoia as pessoas, eu sou uma mulher que entendo quando eu não posso, que eu estou frágil. Teve um dia aqui que, eu não sei se a Daniela lembra, mas a gente estava aqui, foi um evento da comissão, e eu olhei para a Daniela e falei assim, tá tudo bem? Porque nos olhos dela, naquele momento, eu percebi que não. E é isso que nós precisamos fazer umas com as outras. Tem um outro ponto aqui, e aí eu não posso, como advogada de família, deixar de falar, né? No início, o Feijó falou do peso do divórcio em cima das mulheres. E aí eu vou trazer uma reflexão. Hoje a gente tem julgamentos através das perspectivas de gênero. E muitas pessoas ainda acham que tem que defender a mulher
né, com essa perspectiva, né, com essa de gênero. Mas não é só isso. A gente tem que mudar, e eu falo muito isso no direito de família, a estrutura familiar. No direito de família sempre existiu muitas mulheres como advogada, ao contrário do direito imobiliário. Mas sabe por quê? Porque a mulher ia defender, na sociedade se entendia que o filho fica com a mulher. Então a mulher defenderia numa ação de guarda outra mulher, que ela teria que ficar unilateralmente com a criança. E hoje eu ainda vejo isso. Eu conversando com a Dilane, que também é advogada de família, sou presidente aqui da Comissão de Direitos de Famílias, e eu venho falando, 80% dos casos do meu escritório hoje são eu defendendo homens querendo a guarda e a convivência. Só que, infelizmente, ainda tem algumas mulheres que não se sente confortável em deixar o homem entrar e compartilhar e conviver, porque elas se agarram que só elas sabem trocar a fralda, só elas sabem dar banho, só elas sabem, e aí eu vejo que muitos homens querem fazer isso como seu esposo, culturalmente. É um machismo estrutural. Que a gente não perceba, a mulher não perceba, ela está reproduzindo. Sim, ela reproduz. E exatamente. E aí, assim, eu trabalho numa advocacia familiarista, onde eu prezo muito pelo acordo. Eu estou com um caso super difícil, que eu vejo que é o advogado, o homem, eu defendo o pai, o genitor, que ele quer realmente conviver, uma convivência mais ampla, e eu estou vendo um entrave no advogado, porque ele me diz, a criança está na tenra idade, ela só tem 2 anos, ela não pode ficar não pode conviver com o pai dessa maneira, tem que ser restrita. Os tribunais pensam dessa forma, e é verdade, tem pouca jurisprudência dando pernoite para o genitor, para o pai de uma criança de 2 anos que não é mais amamentada. Tem poucos. Então, assim, nós precisamos mudar isso. Precisamos ajudar outras mulheres que são mães, que elas precisam deixar os pais, ou melhor, entregar a responsabilidade que é do pai de participar ativamente, porque é uma obrigação do pai. Então nós precisamos, você, Ingrid, é um exemplo que você precisa conversar com outras mulheres e dizer, o meu marido faz isso, eu vim para o Rio, mas ele está lá, é muito importante. E por fim, eu não me desvencio do direito de família, né? E por fim, educar os homens, educar os meninos. E eu peço que, assim, tem poucos homens aqui, mas quem é pai, quem é homem, eduque o seu filho dando exemplo, dizendo para ele que cozinha. O meu namorado, ele tem 2 filhos e são de mães diferentes. E ele cuida, troca fralda, cozinha, um tem 13, outro tem 23, igualmente, porque ele não teve a mãe participando. E ele faz, e ele cozinha, e ele leva na escola, e ele busca na escola. E é pai solteiro, vamos dizer assim, né? Então é isso. Eu acho que os homens precisam educar os filhos, serem exemplos para que eles repitam, porque educar, você vai dizer assim, mas você nem tem filho, mas educar é exemplo, é o tempo todo você fazer de forma, e é uma responsabilidade muito grande, para que eles sigam o exemplo de vocês. Então é isso que eu peço, para que cada uma aqui ajude a outra mulher, a outra mãe, enxergar que existe uma estrutura, e é essa estrutura que faz com que a mulher haja diferente. Então, mas aquela mulher lá briga com outra mulher. Antes de culpabilizá-la e jogar ela na rua porque ela está fazendo isso, vem cá, senta aqui. Eu sei que você foi criada dessa forma, mas vamos mudar isso? Eu estou aqui para te ajudar. Vamos fazer parceria?
Não vamos disputar, não preciso disputar com você. Não é julgar essa mulher que ainda disputa. Não é julgar essa mulher que ainda tem um comportamento machista. Ela não sabe, ela ainda não acordou para isso e ela não se enxerga. Eu tenho casos de mães que não percebiam que estavam fazendo mal ao filho porque estavam usando aí a sua mágoa do divórcio, da separação. Elas não percebiam, elas estavam achando que estavam fazendo certo, que estavam protegendo. Então esse, como advogada de direito de família que chegou aqui de paraquedas, um dia sentou aqui, porque estava recalculando a rota, e eu fui muito bem recebida, eu vim sem conhecer ninguém, e hoje eu sou presidente da Comissão de Famílias e Sucessões, e sou muito grata por estar aqui nessa mesa falando para vocês. Muito obrigada. Olha, meninas, eu vou aqui confessar para vocês que essa noite superou demais as minhas expectativas. Cada uma que veio aqui trouxe uma coisa diferente, impressionante. Cada uma trouxe, apesar da vivência e de nós todas termos muito em comum, né, por causa da nossa profissão e por ser mulher, né, os pratinhos todos que a gente tem que girar, mas cada uma conseguiu trazer algo aqui para tocar, para acolher, para inspirar. Então, muito obrigada por todas vocês que aceitaram o convite de estar aqui. Muito obrigada por doarem o tempo de vocês, por compartilhar momentos da vida de vocês. A gente acaba falando até coisas pessoais, mas porque a gente entende que a gente precisa, né? O outro precisa, de repente, estar passando pelo aquilo, precisa daquele estímulo. Então, muito obrigada a todas vocês por toda a inspiração dessa noite. Nós vamos ter lá o nosso lanchinho, por